boa tarde. Boa tarde. Já chegou desse lado, porque a Cláudia hoje está aqui em modo... Viu? É para começar de maneira diferente, já voltou Para não aos ser agudos. sempre. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, olá. Cá estamos nós para iniciar mais um programa Conversa de Mulheres, mais uma convidada, uma mulher, uma empreendedora, um projeto e muita conversa. Uma diferenciação no trabalho que faz, portanto... Temos aqui uma história de vida para contar, inspiração, acredito, para muitas pessoas e, portanto, nós já estamos preparadíssimas para take-off, levantar voo. Exatamente. E então, redes sociais. Antes de apresentar a nossa convidada, Né? temos as redes sociais. Ora bem, podíamos falar assim, temos que um dia experimentar falar. Eu vou-me fartar de rir. Eu não falo mais nada, percebes? Pronto, Mas eu acho que nós conseguimos. Então, temos as nossas redes sociais, programa Conversa de Mulheres no Facebook e também o Instagram conversa.mulheres, onde pode fazer o quê? Pode deixar o seu comentário, pode seguir as páginas das nossas convidadas, saber a nossa programação semanal, ver os nossos promocionais. Ainda bem, não pode ver o que acontece antes dos nossos promocionais, até eles ficarem feitos. Pronto, ainda bem que nunca ninguém se lembrou de pôr isso lá. Ainda bem. Exato. Mas poderia ser, quem sabe um dia temos aqui uns lives, uns diretos, umas coisas assim de make-off, não sei. Quem sabe? Deixar a nossa imagem. Deixar? Não. Mostrar um lado real. Vais aprender isso com a nossa convidada de Já não hoje. mostramos, Ruth. Tem dias. Muito tipo aos outros. Pode conhecer a nossa programação semanal, quem vão ser as convidadas, os temas que as convidadas vêm trazer, porque apesar de todas terem os seus projetos, muitas vezes também falamos aqui sobre temas, não é? Incluídos aqui no meio da conversa. E pronto, acho que já disse tudo. E o nosso e-mail. O nosso e-mail vai passando a rodapé. Exato. Não exijas isso de mim, está bem? Sim, eu não estou a dizer isso. Porquê que podem nos mandar e-mails? Aqui. Por aqui. Porquê que nos podem mandar e-mails, Cláudia? Olha, para sugerir temas, para falarmos aqui, convidadas, se é ou conhece uma mulher que tem um projeto, uma história de vida, venha até cá. Faça a sua sugestão através do e-mail e vamos ter aqui uma conversa e vai adorar estar aqui connosco, como a nossa convidada já está a adorar, com certeza. Sim. E só quando, ainda bem que nunca nenhuma fugiu, mas temos ali tantas produtoras. Ninguém fugiu. Não deixam passar. Sim. Mas é isso, através do e-mail faça então a sua sugestão de temas, de convidadas a vir até aqui para dar a conhecer estes projetos, estas histórias de vida. Exato. E pronto, vamos passar um separador. Não falei do YouTube. Ai. Pois é, temos um canal de YouTube onde pode assistir tudo. Pode assistir a toda a nossa programação, a vários dos nossos programas, não só aqui ao programa Conversa de Mulheres, mas também Manhãs na TV, Isto é o Povo a Falar, Rota, sessões de cinema, séries, programas infantis. Temos vários programas e que estão disponíveis no YouTube. Quanto a nós, pessoalmente, tem Conversa de Mulheres, programas completos, não é? Sim. E 14 dias após passarem na Curiacos TV, não é? Na televisãozinha, na box. Passado 14 dias ficam disponíveis para poder partilhar com quem quiser, para chegar ainda mais longe aqui as histórias e as maravilhas e as lágrimas e os sorrisos e os olhos a brilharem. Exato, das nossas convidadas. No programa Conversa de Mulheres nós recebemos várias convidadas, portanto, muitos programas com várias convidadas. E as apresentadoras não são sempre as duas juntas, às vezes separadas. Também vamos variando. É uma tristeza. Você pensa, vem as duas, só vem uma. Sim. E depois já não pensa, podemos dizer agora é a outra. disparates. Não vem. Exato, depois não podemos dizer disparates, Você não é? tem de ver todos os dias, nunca sabe o que é que sai daqui. O que é que vai acontecer? Bem, Cláudia, espero que isso não queira dizer que estás a pensar faltar. Alguma vez. Vê lá. Bem, ainda por cima que estamos quase aqui a chegar ao São Martinho, depois perdes as castanhas, olha, acho que era melhor não fazeres isso. Quase, é para a semana. É para a semana. Bem, vamos ao separador agora? Vamos. E já voltamos, é rápido. Até já. Um separador de inspiração. Então vamos receber agora, connosco, temos a Fernanda Moura. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Seja muito Fernanda. bem-vinda. Obrigada, estou super feliz. É um privilégio mesmo estar aqui com vocês, poder contar a minha história, poder quebrar um pouco os estereótipos que a gente sabe que existe. Então, estou super empolgada por essa conversa. Portanto, hoje vamos aqui partir as cabeças Com todas. muito entusiasmo. Com muito entusiasmo. Vamos. Pronto.
Então, Fernanda, fala-nos de onde é que a Fernanda é. O seu sotaque já denuncia um bocadinho. Um pouquinho, não é? Um pouquinho. Aquelas novelas. Sim, sim, sim. Aquelas novelas que assistem, bem carioca. Bem de lá que eu vim do Rio de Janeiro. Nasci no Rio de Janeiro. Tive minha vida toda lá. Me formei, casei, tive filho, virei advogada. Com 30 anos, 29, resolvi mudar e vir para Portugal. E então queríamos conhecer como é que era a Fernandinha. Como é que a chamava? Ai, meu Deus, é bom que minha mãe está ouvindo e ela não pode deixar eu mentir. Exatamente, não pode mentir porque temos também ali atrás das câmaras. Bem, sempre teimosa é verdade. Sempre defendendo. Sim, sempre defendendo minorias e lutando por injustiça, eu não conseguia. Desde pequenininha eu fui um pouco... Já queria esse tipo de vida, eu acho, que eu já nasci mesmo para isso. Muito contestatária, era? Muito. Mesmo questionava, sempre gostei muito de estudar. Então, imagina, eu me lembro que uma vez na escola, a professora pediu, dê um coletivo. Se eu não estiver dizendo a mesma coisa em português do Brasil, me avisem. Dê um coletivo de peixe, por exemplo, é cardume. Ah, o certo? coletivo, eu não sei nome coletivo. Sim, não, é isso mesmo. Eu é que pensei que em brasileiro, em português do Brasil, poderia ser outra coisa e sim, mas e a gente era super pequenininho e eu me lembro que eu botei conciliábulo. E a professora me deu errado. Que é isso? Então, eu estudei por acaso. Eu vi que era de bruxo. E eu achei aquilo interessante, coloquei na prova, no teste. A professora me deu errado. Cheguei em casa, falei, mãe... Minha mãe foi na escola e falou, olha, antes de dar errado uma coisa, primeiro pelo menos pesquisa se isso existe, não é? Porque eu era dessas que estudava e ia para umas coisas que ninguém gostava muito. Então eu falei, bem, acho que eu gosto mesmo de ler, de estudar. Era, ao mesmo tempo, era quase um menininho, né, jogando futebol. Então eu tive muito essa parte moleca e... Era uma menina que gostava muito de estudar, portanto, associamos aqui às betinhas, não é? Aqui Mas era o oposto. Mas depois, croma, exato. Mas depois gostava também desta parte de jogar à bola, andar ali na rua. Eu não tinha nada desse... Até lá eu estava quebrando estereótipos, é isso. Sim. Eu era aquela que era para ser toda certinha, mas não. Jogava futebol na rua, andava toda descabelada. E minha mãe, menina, vai se arrumar, fecha essas pernas, tá de saia, sabe? Essas coisas de mãe. Sim. Então eu acho que desde novinha eu fui um pouco... diferente do que era esperado ser, do que era suposto ser. E desde pequena esteve aqui um bocadinho ligada à cultura portuguesa, quer-nos explicar? Sim, meus avós são portugueses. Na verdade, eles nasceram Guarda e Vila Real, né? Minha avó e meu avô. Foi mesmo fugido da fome, da guerra, foram para o Brasil, não se conheciam. Imagina, foram em alturas diferentes, um ano depois, um ano... Sim. Nós adoramos histórias. Nós adoramos essas histórias, esse é o nosso mal. Na feira, foram fazer feira, se conheceram, se apaixonaram, se casaram no Brasil, né? Sim. Aí tiveram minha mãe. Sim. Então, depois a minha mãe me teve, não é? Sim. Então, o que acontece é que eu sempre tive inserida na vida familiar de um português. Então, nossas festas tradicionais de casa eram com a comida daqui de Portugal, as datas que a gente comemorava. Sempre teve castanha, na altura das castanhas. Já está na altura, já se pode comer castanhas à fartazana, mas o São Martinho para a semana, pronto, come-se um bocadinho mais, não é? Os pastéis de bacalhau, o sotaque. Então, isso na minha vida teve sempre muito presente. Eu gostava de escutar as histórias do meu avô quando eu era criança aqui, da minha avó. Então, eu sempre tive muito... Mexeu com eles. Com eles. Minha mãe trabalhava, então eu ficava muito tempo na casa da minha avó materna, que é a portuguesa, que foi, né? Então, eu cresci com eles, aprendi muito sobre a história de Portugal, sobre como era a vida aqui. Então, já foi criando uma sementinha daquilo de ser minha pátria-mãe também, não é? Também tenho sangue português. E sempre fiquei muito entusiasmada com o país e com a história aqui de Portugal. E de pequenina, o que é que se imaginava a fazer? Olha... Primeiro, eu sempre fui atleta, isso é verdade. Eu joguei tênis, mesmo competia pelo Brasil, competi com patrocinadores. Depois fui pro golfe. E eu falava, bem, se calhar... para golfe? Que idade é que tinha quando competiu pelo Brasil? Olha, tênis, eu joguei tênis até 13 anos. E aí fiquei velha. É horrível falar isso, mas pro esporte, imagina, eu queria mesmo ser... Eu sou muito dedicada, então eu falo, eu quero ser a melhor do mundo, vá. E com 13 anos eu falei, tô velha, pai. Se fosse para ser a Sharapova, eu já tinha que estar quase, não era? A idade para o tênis é uma coisa muito curta. Eu falei, vou mudar para o golfe. Ele me sugeriu, eu falei, para o golfe eu posso ser mais velha e posso ser mesmo muito boa. E eu me lembro... Por que tênis e golfe? O que é que tem alguma coisa em clube só? Imagina, o clube que eu frequentava tinha aula de tênis e aula de golfe. Então foi mais fácil para... Eu era sócia de um clube que tinha esses dois esportes. E aí fui pro golfe,
treinava, eu dedicada e treinava. Eu nunca, não vou dizer que eu não tinha muito talento. A minha irmã, por exemplo, é muito mais talentosa. Mas eu sempre fui mais dedicada. Então eu chegava e treinava 1000 bolas por dia. Eu mesmo, quando colocava uma meta, falei, vou virar profissional de golfe. Eu pensando. Mas, por outro lado, eu sempre tive o sonho de ser juíza. Mesmo desde pequenininha. Mas porquê, não juíza? Sei. Eu acho que era essa parte da injustiça, de querer fazer a diferença na vida daquela pessoa que está sendo injustiçada. Eu acho que eu tive sempre um pouco... Via filmes, porque eu não sei se é uma profissão que as crianças logo sabem bem o que é. Meu padrinho era advogado. Pronto. E me deu um ECA. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a nossa lei que protege as crianças lá no Brasil. Quando eu tinha 10 anos. Então eu lia e falava, mãe, não pode violência, não sei o que lá, não pode falar alto. Eu fazia isso com 10, 11 anos. Eu era esse tipo de criança, é verdade. Então, desde pequenininha, ele me deu esse ECA, que é o nome lá do Brasil, e eu agarrei naquilo. Só que eu falava, não, advogado, eu tenho que defender bandido. Na minha cabeça, de criança, eu falei, não, eu prefiro... Não, mas lá está. Mas eu acho que a sua cabeça de criança era muito à frente, porque queria ser juíza e já tinha a ideia que o advogado defende bandidos. Ai, que horror. Só quando eu era criança, porque agora eu sou advogada e eu sei que não é bem assim, não é? Não, mas os advogados... Não sei, eu acho que as pessoas quando defendem, quando pensam em ser advogados e são pequenos, pensam só sempre no lado bom, não é? Não pensam no outro lado. Vão defender pessoas que são inocentes, estão a ser acusadas injustamente. Não sei. Acho que também nem sempre. Às vezes a gente tem que estar lá só para defender que a lei seja aplicada da forma que é prevista. Então a gente está lá com arguido, por exemplo, não para que ele seja absolvido, mas que seja dada a pena justa para o crime que ele cometeu. Então eu ainda consigo salvar um pouco a minha pele enquanto advogada. Mas pequena não, pequena eu quero ser juíza, quero usar a toga, não é? Eu me imaginava no filme do Harry Potter, então eu falava, não. Pronto, ok. Tem tudo isso. Lá no Brasil o advogado não usa a toga como em Portugal. Só o juiz e o procurador, que é o promotor de justiça. Então também tinha essa parte estética. Falei, não, eu quero aquela Aqui até tem que entrar. Aqui a gente entra no tribunal com a toga. Sim. É toga o nome que é? Sim, toga, sim, senhora. E lá ainda tinha essa parte essa fantasia, né? Daquela roupa. Falei, não, já percebi, veio para Portugal porque aqui dá para usar toga. Sempre, não precisava. Foi isso. Adiantamos a resposta. Pronto. Estou a brincar consigo, não leva mal. Então, e depois, este sonho de juíza também foi aqui fixo, como foi sendo o ténis, o golfe? Sim, aí quando eu fui evoluindo no esporte, chegou a época da faculdade. E eu consegui mesmo um convite para jogar nos Estados Unidos e estudar lá. Com um porém, assim, tinha um asterisco gigante. Não pode fazer nem direito nem medicina. Ou seja, eu podia cursar qualquer curso nos Estados Unidos, menos direito, que era o meu sonho de criança. Mas por quê? Eu acho que é pela grade, pela quantidade de tempo que eu deveria demandar para ser uma advogada lá nos Estados Unidos. A grade é muito puxada, a carga horária é muito alta e eu não poderia ser um atleta de ponta. Eu teria que optar. Porque ia com a bolsa conforme atleta. Como atleta. Eu poderia ir como atleta, ia tudo grátis, sem pagar nada. Estadia, faculdade, minha vida estaria já. Só que não podia tirar aqueles 2 cursos. Só que eu não podia ser nem médica, ainda bem, mas nem médica nem advogada. Médica, pronto, deixa lá isso que eu também não estava a pensar ser médica, ninguém, nunca pensei. Não dava, não tenho estômago. E eu teria que abrir mão mesmo do meu sonho principal, do meu sonho de criança. É uma grande balança para se pesar com 17, não sei que idade tinha. Foi 16, 17. É uma grande balança, é muito difícil ponderar tudo. Meus pais me ajudaram. Meu pai estava mais tendencioso para o esporte, não era? A verdade era essa. Ia fazer o quê? Jogar golfe? Era golfe nessa época. Eu mandei das duas. Eu mandei o vídeo tanto do golfe quanto do tênis, porque eu era mesmo atleta dos dois. O tênis já tinha parado uns 3 anos, mas eles veem técnica, veem essas coisas, eu acho. E eu podia escolher qual o esporte que eu jogaria lá. E eu fiquei. A verdade meu pai não sabia isso, vai descobrir isso aqui agora. Eu recebia a aprovação das universidades dos Estados Unidos e eu apagava o e-mail rápido para ele não ver. Porque eu falei, não posso para essa. E apagava. E no final eu falei, não, pai, eu acho que eu não passei nenhuma. Foi quase assim, sabe? Ai, pai, pronto. Pois, desculpa, meu pai que não veja esse programa. Já prescreveu. Já prescreveu. Só agora pronto. É um crime que já prescreveu. Já não pode ser condenada por este crime. E decidi seguir o meu sonho de ser juíza. Desde o primeiro dia da faculdade. Imagina, a gente está aprendendo aquelas teorias e eu falava, sou juíza. Ser juíza, ia decidir para isso. E já estudei a faculdade inteira como se juíza fosse. Como se estivesse lá. E como é que é... Terminada. E como é que é... não sei se sabe, há muita diferença entre a Faculdade de Direito lá no Brasil e aqui em Portugal, não? Não, é parecido. A gente tem um pouco a diferença em relação aos estágios, porque aqui o advogado se forma e depois faz 2 anos na ordem, né? Para conseguir ser advogado.
Lá a gente faz o estágio durante a faculdade, já no 7º período, que no 7º semestre a gente já começa o nosso estágio. Mas assim, tem muita coisa que é muito parecido. A gente tem muita tradição e também tem muita referência do direito português, o direito brasileiro. Então, em relação a isso, eu não senti muita dificuldade de um ordenamento jurídico para o outro, porque a verdade é que eu cheguei aqui em um novo ordenamento jurídico, novas leis. Tudo diferente. Mas não foi difícil de pegar estudando, não é? Tive que me dedicar um pouco. Então, e como é que foi o curso? Correu-lhe muito bem e gostou, portanto, nem temos isso para perguntar. Gostou do curso? Gosto. É o que foi eu tudo o que imaginava? Não, tem umas matérias que eu falava, meu Deus, eu não quero fazer direito mais, não é? Quem me dera que fosse essas 1000 maravilhas. Não, tinha matérias de filosofia e eu falava, nossa, não sabia que eu ia ter que fazer isso na hora de exercer a advocacia. Mas terminou o curso? Terminei o curso, falei, agora pronto, tem que ser juíza. E lá para ser juiz, você tem que ter pelo menos 5 anos de advocacia. Eu não poderia ser logo o meu sonho, não ia ser tão fácil para mim, não era? Além de ser um curso muito difícil. E cá também não, tem depois outro curso. Tem um outro. Além de ser um curso muito concorrido, um concurso, né? Muito concorrido, mesmo muitos candidatos por vaga, eu tinha que ter 5 anos de formada. Então eu tive que atuar como advogada por um tempo, porque a gente tem que provar que é realmente advogada para poder ser juíza. Então eu atuei como advogada, gostei, mas eu não me sentia nunca realizada porque lá... Trabalhou onde? Eu trabalhei no Ministério Público, no começo. Da faculdade, eu que disse que é o meu estágio. Meu estágio foi todo no Ministério Público. Depois continuei... Portanto, se for como cá... A Procuradoria. Portanto, fazes mais acusação, não é? Mais acusação. Do que era defender o bandido, tá vendo? Eu fui por uma coisa que era acusar. Era mais acusação, não é? Era completamente acusação. E eu adorava também. Cheguei a pensar, será que eu faço Ministério Público ao invés da magistratura? Eu cheguei a cogitar ali no meio... Porque eu me sentia muito bem naquela área, a verdade era essa. De pegar nos bandidos e pô-los dentro da... Mostrar qual era o lugar dele. Não fez isso, agora aqui, arca consequências da sua ação. Eu gostava um pouco disso. Não, que eu não poderia também ter isso na magistratura. Mas gostei. Só que, por um outro lado, tinha a parte toda... A gente está falando do Brasil e não de Portugal, não é? Em nível de segurança, você, tanto na magistratura quanto no Ministério Público, tem muito a parte perigosa de estar atuando nesse meio. Você está acusando um bandido. Uma pessoa que estava na favela ou em outro lugar, mas estou dando um exemplo da favela, porque a gente sabe que também tem muita incidência de crime. Então, aquele cara, aquela pessoa, era um dos chefes da favela, todos armados, tinham uma legião de pessoas que o seguiam lá, e você tem que acusá-lo, né? Colocá-la na frente do juiz e falar tudo o que ele fez. E ser incisiva, isso, querendo ou não, te traz um risco, principalmente para quem tem filho, né? Você fica sempre com medo. Eu tive filho no dia da minha colação de grau, eu descobri que estava grávida. Então foi bem foi no mesmo dia, tanto que eu não pude nem beber para comemorar a minha formatura. Eu falei, podia ter descoberto amanhã, né? Porque se eu não soubesse, eu não tinha problema de comemorar. Mas pronto, descobri no mesmo dia, eu estava assim, com meu diploma e o teste de gravidez. Eu falei, ok, vamos lá, vamos a isso, mais uma etapa da vida, não é? Tinha 24 anos, foi mãe novinha. formada. Sim. Tinha o seu primeiro filho? Foi a primeira filha, Giovana. Filha, pronto. É Gigi. Sim, no dia da minha formatura. E já tem outro filho? Tem o Luca. 2 anos depois veio o Luca. Ela tem 10 agora e ele tem 8. E então, isto para quem tem filhos, sentia aqui um bocadinho esta insegurança? Sim, a verdade é que a nossa profissão, como lida com pessoas às vezes muito perigosas, que fazem ameaças. Eu tive, por exemplo, a gente foi fazer uma apreensão de um bandido. Essa história mesmo lá. E quando a gente chegou lá na casa dele, tinha fotos das crianças entrando na escola, uns horários, foto do percurso. E eu falei, opa, tem alguma coisa estranha. Dos seus filhos? Sim. Isso no Ministério Público. Não só dos meus, tinham outras crianças lá, não era tipo exclusivo dos meus filhos. Sim, mas eu não sabia se era uma retaliação por algum processo, eu não sabia por que estavam meus filhos ali. A verdade era essa, porque tinha foto deles, não era? Se era uma retaliação, se era da família do pai deles, que tinha também dinheiro, se era um sequestro. Eu não sabia o que a foto dos meus filhos estava fazendo na casa de uma pessoa que foi apreendida, um bandido, um traficante. E foi muito assustador. A gente já tinha a nacionalidade portuguesa. Foi quase 15 dias depois, vamos para Portugal, morar em Portugal. Foi mesmo assim a transição, foi mesmo... Teve mesmo medo, não é? Mesmo medo. E nessa época eu estudava para magistratura, sei lá, 8, 10 horas por dia. Porque o seu sonho era ser juíza, Era ser juíza. E continuava aqui a perseguir o seu sonho, não é? Sim, continuava e assim, para
esse concurso eu tinha que estudar muito, 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 e não é um exagero, eu deixava as crianças na escola, tive que abrir mão um pouco da... Eles entraram na escola com 7 meses, porque eu ia para a biblioteca, estudava 10 horas, buscava, mesmo era uma vida, trabalhava, estudava, ficava com as crianças, porque eu não queria abrir mão do meu sonho. E nesse momento, quando eu descobri isso, eu já estava mais adiantada nessa fase da magistratura, lá são 3 fases, eu estava na segunda, já tinha passado na primeira, que é super difícil, estava na segunda, e tive que abrir mão. Mas assim, não me arrependo nada, mas nem pensei 2 vezes, sabe? Falei, pronto, aos seus filhos. Uma coisa é um sonho de magistratura, mas eu vou ser advogada lá, se eu quiser ser juiz. E tem aqui uma história qualquer que uma vez teve que explicar à sua filha como fugir em caso de assalto. É porque é uma realidade muito... Eu penso que quem mora aqui não tem noção dessa realidade, que é explicar isso para uma criança de 3 anos. A verdade 3 é essa. anos? 3 anos a Giovana tinha. Que era quando o seu filho era bebê? Tinha 1. E eu, sabe aqueles filmes que a gente vê que a mãe tem que escolher? Eu não me conseguia me imaginar numa situação dessa, de chegar um bandido, falar, sai do carro, e eu ter que escolher qual filho que eu pego primeiro, rápido, porque a pessoa estava apontando uma arma. Eu falei, isso não pode ser, eu não quero me imaginar ter que escolher qual eu vou tirar. E eu falava, bem, um bebê, é impossível abrir a cadeirinha. Ele não tem nem noção de fazer isso. E fiquei eu treinando com a Gigi, mesmo muito tempo. Gigi, tem que ser mais forte. Por que aquilo é feito? Para uma criança não abrir. Pois, exato. Não é? Meu Deus, isso quase dá vontade de chorar. Não é mal. Aquilo é feito para uma criança não saber abrir aquilo porque aquilo é a segurança dela. Eu falei, se um dia a mamãe falar para você, abre e sai do carro, se eu chegar a falar isso para você, você vai ter que abrir e sair do carro. Não me pergunta nada na hora. A gente vai conversando isso, né? Eu tive que ensinar ela a abrir o cinto. E ela não tinha nem força nos dedinhos, 3 anos. E eu, não, força, aprendi, fazia. Pronto, aprendeu. Nunca precisei, graças a Deus. Mas realmente é uma realidade que as pessoas que moram aqui... É uma realidade que sabia, não é? Que tinha, que ela teve que saber, que aprender. Com 3 anos, abrir o cinto. Nunca aconteceu. E ter que ter carro blindado, ter segurança, ter que morar em condomínios fechados. A gente, quando viajava... Tinha carro blindado? Lá, eu, por acaso, lá tinha que ter carro blindado. Nem todo mundo tem, mas muita gente tem. Porque é mesmo perigoso. É a realidade. Pronto, quando eu me queixei hoje, quando cheguei aqui, eu não estava bem a queixar-me, era só eu que estava com mal. Foi ter que ter carro blindado, ter que ter um miúdo de 3 anos, isso é muito... Não é nem a minha realidade mais, graças a Deus. Até para mim, até para eu falar isso aqui agora, é estranho porque eu vejo como se estivesse muito de fora. Como se estivesse contando uma história, mas não uma história que é minha, que é dos meus melhores amigos, que são das minhas amigas, minha irmã que ainda mora lá, que é a realidade dos meus amigos que estão lá mas é duro, eu também acho. Portanto, aos 3 anos ensinou a sua filha a fugir em caso de assalto. Quando eles eram um bocadinho mais velhos, não sei que idade é que eles tinham, descobriu as fotografias na casa de um 5 anos, ela tinha 5, sim, o Luca 3, quando viemos para Portugal. Pronto. Então pegou neles e veio. Eu era casada na altura, falei, vamos para Portugal, eu vou ser advogada lá em Portugal, tá bem? Vou ser juíza por enquanto, vou ser advogada, vamos ver como é que isso vai correr. Vou estudar de novo, estudar para mim. Do seu sonho. Eu falei, pelos seus sonhos maiores, que era deixar assim um stand-by. Eu falei, eu posso ser juiz em Portugal, por que não? Estudo de novo, já comecei. Vou ter que aprender tudo de novo, eu pensava assim. Mas vi que era possível, eu falei, começo como advogada, se realmente se for para ser, um dia, quem sabe, sou juíza. E era isso que então veio com os seus filhos? Vim com os meus filhos para Portugal, rápido. E chegamos aqui... Com o seu marido também? Não. Sim, ele veio também, na época, meu marido veio. Viemos os 4. E assim, no momento a gente viveria da renda do Brasil, ou seja, eu ia ser advogada, mas não seria minha profissão, eu não iria atuar aquilo, não seria minha fonte de renda, para ser sincera. A gente tem as coisas no Brasil, então eu não precisaria advogar aqui. A gente poderia viver com as coisas que a gente tem do Brasil. Até que, as coisas que não tem que acontecer, fui entregar um documento de um cliente meu do Brasil num escritório aqui em Portugal. Um documento, ele estava fazendo um inventário. A Fê, que é minha sócia aqui, doutora Fernanda, estava fazendo o inventário dele em Portugal, que tinha falecido o marido dele, e eu fazendo o inventário dele no Brasil. Tinha um documento que ele falou, pode levar para mim? Eu falei, posso. Chego lá, ela falou, mas você também é advogada? Eu falei, olha, preciso mesmo de uma advogada que fale brasileiro aqui no escritório. E eu tinha uma semana de Portugal. Eu fui levar uma encomenda de um cliente. E ela disse, olha, tem muitos brasileiros vindo, a verdade é essa. A gente está com uma demanda gigante.
eles não percebem o que eu digo, principalmente em termos jurídicos. Pois, em termos Isso é ainda verdade, é fala pior. português, mas não nos entendem. Mas, olha, nós não é entendemos maldade. muito bem, ou minimamente quem fala brasileiro. há certas palavras, não é? Sim, Mas é não a nos cultura. entendem. Imagina, vocês compram muito mais a nossa cultura em novela, em música, sim. do que o contrário. A gente não tem muito lá. Agora ainda tem alguns atores, mas desde pequeno vocês escutavam a gente falar na novela. Ainda mais o meu sotaque que é do Rio, que é mesmo das novelas. E ao contrário, a gente não tem muito isso. Eu tive meu avô e minha avó. Sim. Mas mesmo eles já não tinham um sotaque tão carregado como é de quem mora aqui tanto tempo. Sim, já estava há muito tempo lá. Então eu acho que a questão da facilidade que vocês têm de entenderem a gente vem muito da cultura que vocês compram da gente de lá. E como a gente não tem muito, quem não tem parente, é rápido. Vocês falam tão rápido. Não que eu não fale, eu sei disso. Rápido e duro. Sim, e cortam umas palavrinhas. Palavrinhas, sabe? falamos Por exemplo, assim. Colesterol. Diz colesterol. Colesterol. Viu? Eu falo colesterol, com a boca toda aberta. Falam colesterol. Colesterol. E pra gente é difícil no começo. Eu acho que disse a palavra bem. Mas Diz bem, diz ótimo. Sim, eu percebo. Fechado. É fechado. Enquanto a gente fala colesterol, né? Até com U no final, que nem é. Até para... Os Colesterol. brasileiros até para falar têm mais sol e samba, não é? Na língua, não é? Assim, do que nós somos mais assim direitos. Então chegou ali uma coincidência maravilhosa, precisavam de uma advogada. E eu? Claro, vamos a isso. Eu não tinha nem roupa para aquele evento que a gente fala no Brasil. Porque eu não estava mesmo à espera daquilo tudo. E já me enturmei, fui muito bem recebida. E já agora eu quero dizer, mesmo me recebi... Eu falo que a Fê, minha sócia, ela é mais carioca do que eu. Porque ela é daquela totalmente extrovertida. Eu me senti muito em casa. Somos 27 advogados e eu fui mesmo muito bem recebida. 27? Somos 27 lá no escritório. Mesmo em casa. Ah, nossa brasileira, e eu ia para os almoços e me integraram. Eu não... Quando me perguntam se... Nós temos aqui uma pergunta, disso, como é que foi a integração em Portugal? disso. Porque, apesar de falarmos a mesma língua, há sempre aqui muitas diferenças, não é? Sim, e é verdade. Eu falo muito disso no meu Instagram. Eu sempre posso falar do meu ponto de vista. Eu não posso falar do que as pessoas passam. Eu escuto e até falo, olha, sei que tem casos que são mais difíceis. Eu sou muito sortuda, a verdade é essa. Eu fui muito bem recebida, fui rapidamente integrada à equipe. E não só nível e a fazer profissional. aquilo que já fazia lá no Brasil, que também é um outro luxo, não é? Porque normalmente quem vem exatamente começa a fazer outras coisas. Sim, é difícil começar na sua área. É difícil você já entrar no mercado de trabalho na sua área, principalmente porque a gente não fez a faculdade aqui. E eu tenho que ser honesta, se mesmo eu tivesse que contratar alguém, óbvio que num primeiro momento eu colocaria em cima, assim, daquele bloquinho que a gente recebe de currículo. Óbvio que quem fez a faculdade aqui, já estudou as leis daqui, sai um pouquinho em vantagem. Claro, e é a hora que eu digo que o advogado brasileiro tem que correr muito atrás. A gente tem que estudar 10 vezes mais. Quando chega aqui, não é? A gente tem que se especializar, tem que focar numa área, ser o melhor da tua área, para pelo menos você conseguir ficar de igual para igual numa concorrência que, caso tenha, numa entrevista de emprego. E isso é verdade. Como a minha área é direito internacional, para mim não fazia muita diferença onde eu fiz a faculdade. Porque como eu trabalhava nacionalidade, visto, já no Brasil também, no final, era exatamente o que ela precisava. Era para os brasileiros que estavam vindo. Então, até ela falou, eu preciso de quem saiba fazer visto. A doutora sabe? Eu falei, sei. Pronto. Preciso de quem entenda de nacionalidade portuguesa. Sabe? Sei. Era a minha área. Então, por isso que foi muito bom pro escritório também. Casou, não era? Era uma falta que eles tinham e era uma coisa que eu queria e já estava na minha área. Portanto, foi aqui muito bem integrada. E os filhos também se integraram bem em Portugal? Vieram novinhos, né? 3 e 5. Sim. Então, assim, a Giovana foi alfabetizada aqui, já com 5 anos, ela começou o pré, depois foi alfabetizada aqui. Então, para eles só conheceram quase essa realidade. Sim. Tiveram só aquela parte muito pequenininha na escola de lá, que era só brincadeira. Então, sim, vejo o sotaque deles, é muito engraçado, porque eu falo que eles têm uma chavezinha aqui, ó. Que ao mesmo tempo que comigo eles falam português do Brasil, mesmo brasileiro como eu, liga uma chavezinha com os colegas, com os amigos da escola e falam português de Portugal. Eles têm essa facilidade. Sim, os vídeos. A Gigi é um pouco mais... Ela não quer. Ela fala, eu sou brasileira, nasci no Brasil, então ela força um pouco, não sei porquê, eu juro que eu tento entender, mas ela força um pouco a não falar o português de Portugal. Eu já falei, filha, eu juro que vai ser mais fácil pra você. Porque é verdade, vamos ser sinceros, é verdade. Sua vida profissional vai ser mais fácil você falar português de Portugal. Sua vida em si. Falei, mas ela tem um pouco essa resistência. Não, eu nasci no Brasil, eu quero falar brasileiro. Tá com 10 anos, vamos ver se depois ela... Então, ela ainda fala um pouco menos português de Portugal. O Luca,
Não, ele já com os amigos e canta em português de Portugal, eu acho tão bonito. Mas comigo é um autêntico brasileiro falando. Pois, adequa-se. Mas se integraram super bem. Quando veio foi aqui uma grande mudança, não é? Refere na sua biografia que foi uma grande mudança em pouco tempo. Muitas coisas mudaram. Olha, eu nem sei explicar. Mesmo por foto, acho que nem precisava. Primeiro que eu era morena, tinha franja, nunca que eu vestiria de vermelho, eu não sei explicar. Eu falo que tem duas Fernandas aqui no Brasil. E aqui fechou a mala do Brasil e veio para Portugal. Eu aqui descobri uma Fernanda completamente nova, que não vivia... Eu vivia para meus filhos lá muito e para minha profissão, mas que eu comecei, acho que são uns 30 anos, eu juro, que a mulher quando chega nos 30 anos deve ligar uma chave também, igual a das crianças, mas deve ter um ponto de virada em que eu falei, sou eu mesmo. Eu namorava, casada há 12 anos, então eu não tive meus 20 anos. Eu não sabia quem eu era eu. Eu sempre tive alguém, e depois meus filhos eu fui mãe muito nova, eu nunca me conhecia, eu não sabia o que era que eu que gostava. Eu gosto de comer isso, ou eu como isso porque... Porque o marido gosta, porque os filhos gostam. Porque eu tinha 18 anos quando comecei, eu era muito nova. Fui muito moldada, querendo ou não, muito... Então, chegando em Portugal, entrei no escritório, e eu tinha muito aquelas coisas de filme. Imagina que a gente ia mais pra Nova York. Sabe aquela mulher que chega em Nova York e tem aquela independência? Eu me via muito assim em Lisboa. Eu não sei por que aconteceu isso. Então, eu me via... Sua mãe está-se a rir. Pois. Eu me via uma nova pessoa. Me descobri. E comecei a fazer minha unha, meu cabelo e pestanas e eu não sei. Ganhei uma autoconfiança que eu não tinha muito. Isso causou, claro, um problema enorme na minha casa, porque meu ex-marido não estava acostumado a ver alguém tão pra frente ou tão feliz, que começou a ter insegurança, essas coisas que acontecem, não é? Então, em 4 meses, eu cheguei em março, abril, maio, junho, julho. Eu já estava no meu escritório, começando as redes sociais, divorciada, que foi tudo em 4 meses. Divorciei, separamos, com 2 filhos pequenos, uma mala, foi mesmo isso. 600 euros na conta, porque a verdade é essa. Na época, eu tinha 600 euros na conta, com o meu ex-marido não, né? A gente tinha um padrão de vida muito alto. Quando eu abandonei aquilo, até que se resolva tudo, de divórcio, de pensão, eu tinha 600 euros na conta, 2 crianças, um escritório, um Instagram, e falei, mãe, pai, porque também não sou louca. Se eu precisar de ajuda, vocês estão aqui, certo? Né? Sim. Vamos comigo nessa? Vamos, Fê, quero ver você feliz. Falei, tá bem. E foi isso. Mudei completamente a minha vida. Os pais também estão cá? Estavam. Minha mãe voltou ao Brasil, meu pai continua. Mudei completamente a minha vida em 4 meses. Mesmo, virei de uma forma que nem eu consigo acreditar que eu tenha tido coragem para fazer aquilo com uma criança de 5 e uma de 3, em um novo país. Nova cultura, novo trabalho, novo tudo. Mas foi uma mudança de vida, melhor mudança da minha vida. Graças a Deus que eu tive essa coragem, porque a verdade é essa, às vezes é difícil a gente se libertar. Sair da nossa zona de conforto é difícil, mas fico super feliz e super orgulhosa do que eu fiz nesses 4 meses. Então, fala aqui que tenho o meu Instagram. Porquê que o Instagram é uma coisa tão importante? Meu Instagram é meu xodó, na verdade. Eu adoro meu Instagram. Xodó. Que foi quando eu cheguei aqui, era tudo novo. Eu também estava me descobrindo, como eu digo, e eu falei, quando eu estava lá, eu gostaria de ter tido alguém que me mostrasse como é que era chegar num país novo. Então, tudo o que eu comecei a mostrar era exatamente o que eu queria saber quando eu estava lá. Então, eu imagino, quanto custa mesmo um lápis de cor para as crianças no mercado? Quanto custa um leite? Ou então, como que eu abasteço o carro na bomba de gasolina? Essas coisas são... Porque é diferente. Porque lá é uma pessoa que abastece pra gente, não é? A gente isso já não há cá há muito tempo. Há sítios muito chiques já. São umas coisas pequenas. Já não temos algum tempo, né? Não é? Para não ficares com as mãos a cheirar a gasóleo, não é? Sim. Uma coisa... Vou falar uma coisa, não é má, vai entre aspas. Por exemplo, lá eu tinha uma pessoa que trabalhava na minha casa, a gente chama de empregada doméstica, e uma babá, uma ama. Sim. A realidade daqui é completamente diferente. Então, eu queria mostrar como eram os hábitos num país novo. Então, meu Instagram eu usava muito para isso. Para falar de direito, ou seja, quem quiser morar em Portugal tem esse tipo de visto, e é assim que você consegue. Mas olha, eu também mostrava a realidade de uma mãe solteira agora com 2 crianças num país diferente. Mostrando, claro que eu não expunha meus filhos, não tá chorando de saudade, eu não botava isso no Instagram. Mas falava, não dormi porque essa noite chorou 5... Eu não falava o motivo do choro, não era? Chorou 5 horas seguidas, não consegui dormir, mas acordo às 7, toda descabelada, e postava isso. O meu Instagram eu uso para postar mesmo a realidade. Desde... Expõe-se muito no Instagram, não é? Sim, claro que a gente expõe até o quanto a gente quer expor, não é?
Eu tento mostrar... Considera que a sua exposição, porque se calhar quem não, 90% não seguir, não é? da minha vida é exposta. Sim. A Fernanda hoje já é considerada uma influencer digital, não é? Sim, Tem sim. muitos seguidores no Instagram, não é? Sim. Advogada e influencer, que parece uma coisa nada a ver, não é? É que era do estereótipo que eu tenho desde pequena. Sim. Eu quero... E o que eu tento fazer no meu Instagram é exatamente isso, mostrar A vida real, como que ela a é. Fernanda não é só uma pessoa, eu não sou só uma Fernanda, eu tenho muitas versões. As mulheres, os homens também, mas eu quero dizer, nós enquanto mulheres, temos muitas versões dentro da gente. Temos a Fernanda mãe, a Fernanda advogada, que eu sei ser advogada quando eu preciso, sei estar num tribunal e ser séria, não é? Sei. A Fernanda profissional. Usar a toga, que é uma coisa bem pesada e bem Que eu assim, adoro. bem nada a ver com as fotografias que vamos ver toda estilosa, não é? Mas que é aquilo muito formal, muito preto e branco, que nem é. E eu adoro chegar branco. no tribunal e a pessoa me vê com aquela toga, mas olhar pra mim e falar, tadinha, essa daí vai ser fácil. Eu juro que eu adoro quebrar estereótipo. Por quê? E acham, vou cilindrá-la, né? Adoro. Porque como a gente tem... A mulher tem que lidar sempre com isso desde nova. Eu tô ali porque eu sou boa e não porque eu tive alguma vantagem. Eu tô ali porque eu sou competente. Eu adoro. E depois quando é gira, está ali porque é gira. porque andou com Porque alguém. andou com alguém, Pronto, claro. sim. E pra mim, me dá tanto prazer. E por isso que eu estudo tanto mais, porque eu adoro chegar lá e quebrar a cara da pessoa no argumento. Eu fico tão contente quando eles abrem a boca. Mas afinal, ela sabe do que tá falando. Afinal, não é só loura. Não é só um rostinho bonito. Ali, ó. Eu adoro provar que eu tenho conteúdo. Isso pra mim é muito importante. O Instagram me faz ter isso. Porque ao mesmo tempo que eu posto uma foto de biquíni, não sei se já passou, pronto. Sim. Uma Nós temos de ter foto- cuidado com as horas, algumas. Pronto. Mas ao mesmo tempo que eu consigo postar uma foto de biquíni, eu consigo fazer um vídeo ajudando as pessoas a realmente virem de forma legal pra Portugal, sabe? De forma consciente. Esta é uma foto Essa é toda em história. chique. Pois, isso daí sou eu de advogada. Advogada. Mesmo eu tinha acabado de fazer uma reunião com os clientes. E é um lado mais formal, Portanto, né? posta estes dois lados no Instagram. Acha que é isto que cativa as pessoas? Quase, não é ambiguidade, mas como diz, estas várias, não é personagens, estes vários eus? Eu acho que é a realidade. Todo mundo acorda descabelado. Todo mundo briga com os filhos. Todo mundo tá tão cansado às vezes que todo mundo tem problemas. Aquela vida perfeita do Instagram, eu acho que não vende mais. Todo mundo sabe que aquilo não existe. Não existe um relacionamento perfeito, não existe uma mãe perfeita. Existem pessoas que acertam, que erram, que batem a cara na parede e falam, afinal, não era por esse caminho, vou voltar. Eu acho que a gente mostrar a realidade aproxima quem tá vendo. Fala comigo também acontece isso. Sabe? Não é... Porque você fica... Mesmo celulite, eu já postei essa foto, não sei se foi essa ou se foi uma outra, né? Acho que eu juro, eu postei a foto e eu não edito. Então eu postei mesmo com o celulite aparecendo. E eu recebi um comentário que foi: eu teria vergonha de postar uma foto dessa se fosse você. Eu falei, vergonha? Ai, não, Quer dizer- essa pessoa tem que ter fotos muito boas, porque eu vi as suas fotos todas, Mas- nós mas não passámos é nem a algumas. questão de fotos mas boas. todas, quer dizer, as últimas, dizer a alguém assim, tenho vergonha, pronto. Pois, eu teria vergonha... Mas foi... Pessoal, o hater é mesmo mal. Teria vergonha de postar uma Hater. foto dessa. Nunca que eu faria isso. Eu falo, pois eu posto, porque Mas esse é o meu uma melhor pessoa ângulo. dessas, claramente, Olha, é uma eu pessoa que tenho deve ter celulite, gente, 10 mil todas mais temos. celulites ou 10 mil mais alguma coisa que incomoda. Para E estar todas preocupado. temos. Essa que é a questão. Todas temos celulite. Aquela foto que eu posto eu tirei 52 pra sair aquela boa. Eu falo, isso daí, ó, são muitos ângulos, é muito olha no espelho. Eu ainda não aprendi, tenho que me dar um curso. Depois eu não consigo, eu tiro fotografias Isso nem é horríveis. falar. Coitada. Não, mas eu falo. Foi logo à primeira. Nunca, acha. Isso foi antes de comer, porque depois disso que eu comi não dava pra postar mais assim. É isso que eu faço no Instagram, é mostrar. Claro que naquela foto tá bonita, mas falo, essa daqui foi a 59ª. E é uma pessoa muito bonita, e é uma pessoa muito elegante, obrigada. muito magrinha, portanto... Não, mas não é. Eu tive 2 filhos, temos a insegurança de 2 filhos, não é? Tá aquilo mais caído, mais estrias. E pronto. E somos reais, ninguém é um boneco de cera. Nós somos pessoas reais. As nossas marcas contam nossas histórias, é verdade. Eu tenho uma estria porque eu gerei. Ih, esqueci como é que é. Sim, gerei. Gerei 2 vidas. Então, assim, ok mostrar aquilo, não é vergonha, sabe? E o que eu tento fazer no meu Instagram é aproximar quem tá vendo. A pessoa acha que é minha amiga, é muito bonitinho. Quando eu encontro na rua, fez seu avô, Fê? Como é que tá sua mãe? Porque a pessoa é como se fosse minha amiga. E eu acho lindo. E é o que eu digo, sei que eu perco alguns clientes disso, sei. Aqueles mais tradicionais. Pronto, Gosto que era de isso que falar lhe íamos perguntar, porque claramente há de haver clientes que não acham muita piada a este seu lado, não é? Reservados.
Pois, tudo bem. É o que eu falo, ok? Também. Há espaço para todos, não é? Há espaço para todos. Pegue um advogado mais tradicional. Pegue uma. Assim, é o que eu digo. Não é a minha roupa, não é o meu cabelo que vai definir minha competência. Eu falo, me dá a oportunidade de mostrar. Eu só quero essa oportunidade. Me escuta, ou me veja num tribunal, ou então, me escute falando sobre direito, porque eu falo sobre direito no meu Instagram. E eu consigo ser competente e também postar uma foto de biquíni. Não é isso que vai definir a minha competência. Eu estudei muito para falar o que eu falo. A responsabilidade que a gente tem no Instagram, principalmente quem lida com vidas, quem lida com sonhos, é muito grande. Então, eu nunca vou falar, principalmente na minha área, sem ter muita certeza do que eu estou falando. Porque alguém que está me escutando pode mudar a vida dele, dos filhos, como fui eu, para uma utopia que não existe. Então, eu tenho que ser muito responsável. Eu peço sempre muito isso e falo muito isso. Sejam muito conscientes antes de fazerem uma mudança drástica de vida. Não venham... Não é tudo cor-de-rosa, não é? Não é. Nem o nosso estúdio, que parece só cor-de-rosa, tem lá uns lives assim de outra cor. Tem bege. Não, mas é verdade. Mas as outras cores também fazem parte. Mas nem tudo é perfeito em lugar nenhum. E a gente tem que ser muito consciente. Quem lida com rede social, com mídia, com vidas, tem que ser muito consciente. E mostrar celulite vai deixar que uma pessoa deixe de vomitar naquele dia, se olhasse uma foto toda perfeita. Porque não existe a perfeição. E a busca pela perfeição é muito dura, é muito malvada com quem está vendo só o Instagram. É malvada porque ninguém chega lá. Não existe. Ela está sempre atrás de uma coisa que não se alcança, não é? E é sempre infeliz porque não se conseguiu. E como é que ajuda os brasileiros, Fernanda? Os seus conterrâneos, não sei, agora somos nós os seus conterrâneos. Eu sou brasileira e portuguesa. Exatamente. Como é que ajuda os brasileiros? Já agora, podemos ter brasileiros aqui a verem-nos e que podem contactar e dizer e agora esta é mesmo com biquíni, é mesmo esta advogada que eu quero. Então, como é que pode ajudar os brasileiros? Qual é que é o seu trabalho? Primeiro lá desde o Brasil. O que eu faço é tentar mostrar a realidade. É falar, preparem-se. Planejem-se. Então, se forem ao seu Instagram, qual é o seu fernandamoura.adv. .adv da advogada, não é? De advogada. Já vão começar aqui a ver nestes stories e reels, essas coisas todas, já tem aqui algumas dicasinhas, não é? Sim, eu dou mesmo dica. Primeiro eu vou mostrando a realidade. Falo, vai ser assim. Planeje financeiramente. Se planejem financeiramente. Não venham com criança, então. Não venham na loucura. Se não dá para vir agora, adia por 1 ano ou 2, mas venham de forma consciente, de forma legal. Não façam loucuras com a vida de vocês. Então, eu falo muito isso no meu Instagram e vou ensinando como planejar, não é? Imagina, começa abrindo uma conta bancária, tirando o NIF, que é o CPF do Brasil. Coisas pequenas que podem adiantar a vida de vocês quando chegarem aqui. Já está tratado isso, não é? Preparem financeiramente para um calção, porque a gente sabe como é que estão os arrendamentos. Calção, agendas antecipadas. Calção. Eu pensei que estava a falar um calção. Eu pensei, calção porquê? Porque está frio. Desculpa. Eu assim, não, dos imóveis. Dos imóveis. Também eu já. Das rendas. Eu já passei dos 30, tenho 33 agora e pronto. Tenho 34. Eu também tenho 34, mas não vamos falar sobre isso. 28. Eu tenho 28 há 5 anos. Quantos anos você tem? 28. Mãe, 28. Bem, exato. Então, calção, preparar-se. Tudo, preparar essa parte mais... que pode te ajudar na burocracia de Portugal. Depois disso, a gente vê se a pessoa tem direito a uma nacionalidade portuguesa, ou seja, pelo um avô, pelo um bisavô, pelo um judeu sefardita que era um seu descendente. Então, eu tento ver qual a maneira legal da pessoa vir para Portugal. Se é uma nacionalidade portuguesa ou europeia, ou se é algum tipo de visto de residência. E aí temos visto para aposentado, visto para quem é empreendedor, quero montar o meu negócio em Portugal. Tenho visto para esse tipo de pessoa vir morar aqui. Tenho visto para estudante, tenho visto para quem vai procurar emprego. Temos muitas possibilidades. Tenho visto para quem vai procurar emprego. Agora, super recente esse visto. Então, toda a gente vai... Pois, esse acho Só se alguém quiser, eu vou para Portugal roubar, não vai dizer isso, portanto não vamos aceitar, não é? Ainda mais, sim, vai ser, realmente eu acho que vai ser o futuro, a pessoa vir, vai ser o visto mais fácil de conseguir. Eu vou para Portugal à procura de emprego, pois? Não, mas vai ter que provar, e se ele em 4 meses não conseguir um contrato de trabalho, tem que voltar para o Brasil só depois de 1 ano. Então também não vai ser tão fácil. É uma dúvida que eu tenho. É fácil conseguir um contrato de trabalho se ainda não... só tendo visto? Não, se tiver visto, perfeito. O problema é quando a pessoa vem como turista e pede um contrato de trabalho. Ele vem ilegal, para se legalizar é difícil e muitas pessoas se aproveitam disso, a gente sabe, para darem horários absurdos de trabalho, não fazem um contrato, pagam muito menos disso. Portanto, a pessoa tem que vir já com um visto para... Para vir de forma legal. Não tem porquê, nesse momento, não vir de forma legal.
Não venham como turistas e fiquem 2, 3 anos sem poder voltar ao Brasil, sem poder ver seus pais. Na época do Covid, o que eu tive de pessoas que me procuravam. Ai, meu pai faleceu. Não pode sair do país porque tá ilegal. É muito mal Porque isso. sair já nunca mais entra. Volta. Sim. Ou é mais difícil, não é? É mais difícil. Então, o meu trabalho é esse, é fazer com que as pessoas venham para Portugal de forma legal, ou para as pessoas que, por um acaso, vieram de forma legal, aconteceu. Quando já estão aqui, eu ajudar na legalização. Então, o meu trabalho é auxiliar as pessoas que moram aqui, ou então, imagina, eu faço reconhecimento de pessoa que se divorciou no Brasil e quer constar isso em Portugal. Trabalho mais burocrático. Mas, basicamente, é aquela pessoa que tem o sonho de morar em Portugal. E falando de sonhos, ainda vamos atrás do sonho de ser juíza? Não, ou a nesse capa de momento, super não. mulher agora já chega? Já Super influencer, super advogada, super ajudadora dos brasileiros. Eu me descobri muito na advocacia aqui. Foi muito engraçado, que eu não esperava. Mas eu me sinto... Aquela de injustiça que eu falei, eu me sinto tão realizada como advogada. Me sinto mesmo realizada ajudando as pessoas dessa forma, aos sonhos, sabe? Eu sei que eu faço com que as pessoas consigam os sonhos delas, mas de forma consciente e planejada. Isso, pra mim, me causa... Mesmo... Estou muito bem realizada na minha profissão. Não me imagino mais sentada numa sala sem poder falar para todo mundo, sem poder estar ali. Pois, porque um juiz deve ter uma profissão um bocadinho solitária. Está ali a ler o processo, agora eu não me imagino mais dessa forma. O processo, a ver a lei para o processo, depois dá o seu parecer ou a sua decisão, não é? Ainda mais eu agora me descobri muito na parte de comunicativa, no Instagram, mesmo nas entrevistas. Agora eu crio um podcast, São outros sonhos novos. O que é que fala no seu Generalidades mesmo, que a gente vai falar. Sobre tudo, sobre tudo, mesmo sobre quem está chegando aqui, coisas sobre Portugal, sobre as minorias, não é? A gente vai falar muito para as minorias. Vou fazer com o Sabri, que é um ator português, que é preto porque eu perguntei para ele como eu deveria referir a ele, tá bem? Só para, não é meu poder de fala, mas eu perguntei para ele como eu me referia para explicar. É um bocado difícil, não é? Porque às vezes neste momento não sei como eu falo. Porque parece que dizemos de qualquer maneira. Eu não quero ser desrespeitosa, nunca na vida. E eu falei... Porque já ouvi, preto não se diz, depois negro não se diz, não se diz nada, a gente já não sabe. Como eu estou descrevendo a pessoa... Aquela pessoa ali... Não sei. Não é? É o que ele me explicou. Para descrever, você pode falar dessa forma, é o que eu quero dizer. O que eu quis dizer por ele ser preto é porque a gente vai também em busca das minorias, dos brasileiros, dos pretos. Então, é um podcast também voltado muito para isso, sabe? Para ver como é a chegada deles aqui, esse tipo de coisa. Gosto muito das minorias, de defender essa parte, das mulheres, do machismo, do feminismo. Então, estou me redescobrindo também na parte comunicativa. Há muitas mulheres brasileiras que estão sozinhas em Portugal, não é? Sim. E que ficam um bocadinho fragilizadas por isso, não é? Uma situação um bocadinho mais frágil. Sim, imagina as mães. Eu me vejo muito em várias caixinhas que colocam, né? Mãe, divorciada, brasileira, num país diferente. Não sou feia, e é verdade, eu não sou bonita, não vou falar isso para não parecer metida, mas é verdade, eu sei que muita gente acha que eu estou no lugar que eu estou por beleza ou por alguma coisa assim. Então, eu gosto muito de defender essas categorias que são mais rotuladas. Eu gosto muito de quebrar esses estereótipos. Como é que é um dia-a-dia da Fernanda? Uma loucura. Uma agitação, sem dúvida alguma. 7 da manhã, acordo criança, mãe, escola, fez o dever. Ok. Acorda a que horas? 7. Pois. Sim. Acordo às 7, arrumo, né? Deixo já a lancheira pronta no dia anterior, porque eu de manhã não sou ninguém. Arrumo, levo pra escola, e aí leva pra escola, mas tem aqueles stories que tem que fazer. Bom dia, é verdade, não é? Pois, porque era isso que eu queria explicar, porque a sua rede social é dia-a-dia. Eu encaro minha rede social também como Cláudia, um vamos trabalho. começar, nós. Olha, eu ajudo. Cláudia, acordei a Cláudia às 4 da tarde, quase. Já podemos começar com dancinha do TikTok daqui a pouco, se quiserem, a gente faz uma dancinha. Não me parece. Não queremos estragar a sua rede social. Deixa lá ficar, faça só a Fernanda. Mas super agitado. Então mas acorda... Bom dia aos filhos, bom dia nas redes sociais. Mas também assim, eu falo que é meu trabalho, mas também eu só apareço ali se eu de fato quiser aparecer. Se eu tiver num dia mau, eu não vou... Não é uma obrigação, eu viro um Mas depois não perguntam onde é que anda? Onde é que anda a Fernanda? Tá tudo bem? Tudo bem. Mas perguntam. Calma. Hoje não foi no escritório? Eu falei, não, eu já vou fazendo outra coisa. Perguntam. E quando você não aparece muito, tá tudo bem, precisa de alguma Então, coisa? e depois faz aqui um repertório do que é que está... Não é um repertório... Eu falo mesmo meu dia-a-dia. Agora vou sair daqui, vou levar os miúdos à escola e agora vou daqui da escola... Mas nem tanto assim, vai. É mais o que é não de diferente. Exato. É mesmo o mais diferente, imagina. Tô chegando na escola, a Giovana esqueceu o crachá o cartão, eu tive que voltar. São as coisas mais engraçadas, o que foge um pouco. Vamos lá nós duas. E ela desesperada. Então,
eu mostro mais o que foge do tradicional. Não é só assim, bom dia, tô tomando meu café. Sim. Não, olha, são os perrengues que a gente passa no dia a dia. Tentei abrir a porta, fiquei sem chave da porta, travei e não abre mais. Então eu mostro essa espera, sentada no chão, esperando. Ou então, um filho passou mal e sujou o carro. Tô prontinha pra sair, vem um vômito aqui, me suja toda. Eu falo, meu Deus. Sabe? Tipo, então me ligam para um direto. Olha, doutora Fernanda, tem que falar sobre um visto novo que saiu, um direto agora tem que correr. Eu com roupa de treino, já aconteceu. Vou correndo numa loja do shopping, compro alguma coisa e mostro para as pessoas qual que eu escolho. Então é o dia a dia real, eu tento fazer o dia a dia real. Não aquele padrão, mas o que é mais engraçado e que foge muito um pouco do tradicional. E depois mostra também o outro lado da advogada, não é? Sim. E mostro então, saiu uma lei nova, falo sobre aquela lei. Tento falar de uma maneira mais descontraída. Não muito, mas não aquela... assim, que dá sono, que a pessoa fica olhando e fica assim querendo dormir, igual minhas aulas. Então eu Vai tirar o curso. Falo de uma maneira em que a pessoa vai me entender, não uso palavras difíceis. Falo, olha, não usa para tanto procurar palavras trabalho. técnicas. Vai ter que ter dinheiro, eu não vou precisar falar qual vai ser a fonte de renda oriunda do... Eu sei falar isso, mas o meu público não vai entender. Então eu simplifico, facilito a vida deles. Eu falo, tem um amigo meu que é advogado que ele fala super difícil. Falei, eu assisto o teu vídeo de 20 minutos, boto para 2 minutos e falo, meu, muito obrigada pelo trabalho. Eu brincando com ele, como é óbvio. Eu sintetizo aquilo, porque eu falei, esse é pra gente. Esses vídeos de 20 minutos é pro advogado e não pro cliente, porque o cliente não vai perder sabe, 20 minutos. nem sequer tem o conhecimento. Não tem paciência. Não tem paciência. Vai passando Eu só stories. facilito. É isso, gente. É assim mesmo. Tem que juntar 3 mil euros. Não preciso falar, tem que juntar 3 salários mínimos, mais quantos por cento? 3 mil euros, sabe? É só ser mais direto. 3 mil euros é o mínimo. Esse não é, foi um exemplo. Sim. Mas pronto, eu tento não sei, simplificar. podia ser um valor que tinham, entre tudo o que já sabia que tinham. Então, convido as pessoas a visitarem as suas redes sociais. Quem se atreveu ainda a não ir? Espero vocês. fernandamoura.adv. O podcast, eu vou divulgar o nome, mas gente, ainda é segredo. Vou divulgar aqui em primeira mão, que vai ser o Mambus à Toa, que é mesmo uma palavra... Mambo à Toa é uma palavra de origem angolana. E olha que é um de Moçambique e uma brasileira. A gente quer fazer essa mistura. De que Portugal agora é uma grande mistura, não é? Eu sou portuguesa, brasileira. Temos muitas pessoas vindo de fora, então convido a vocês. Mambus à Toa, o nosso podcast. fernandamoura.tv no Instagram. E pronto, estou tão contente por conseguir falar um pouco sobre... E se precisarem de visto e essas coisas, também podem ter direto no Instagram, já tem lá. Pronto, é isso. Lá na própria biografia tem WhatsApp, e-mail e tudo isso. Tem os seus contactos. Tá. Sim. Para pedirem ajuda. Portanto, se alguém até está a passar aqui uma situação difícil, não é? Porque veio se calhar e não veio da maneira certa, não é? Não conheceu a Fernanda antes. Agora pode ir ter com a Fernanda, que a Fernanda vai ajudar, não é? Busquem profissionais, que não seja eu, mas busquem profissionais responsáveis. E advogados. Tem muita gente também que não é advogado e fala na rede social sobre direito. Busquem advogados para tratarem do assunto de vocês. Pronto. É um bom conselho, não é? Eu acho muito importante. Estamos falando de vidas e sonhos, temos que ter cuidado. Pronto. E de filhos e de tudo, não é? Sim. Fernanda, foi um gosto conhecê-la. Eu que agradeço. É aqui um furacão. Tivemos um furacão hoje no estúdio. Mas eu falo tanto. Ainda mais quando Não, é mesmo isso. O programa é para conversarmos. Mas há pessoas que falam mais calmamente e outras mais... É muito raro eu achar que alguém fala mais do que eu. Exato. Não é? Mostra Mas as coisas como elas fazer. são. Sim, pronto. É assim, pronto. Foi um Muito gosto. obrigada, eu que agradeço. Tudo bom. Continua a ajudar muitas pessoas com a sua capa de super-heroína, está bem? Obrigada, prazer. E nós vamos? Nós também vamos. Exatamente. Também Já está na hora do lanche e nós precisamos de lanchar um Estou cheia de bocadinho. fome. Eu também. Voltamos no próximo programa pelas 15 horas. Portanto, siga as nossas redes sociais para ver o que vai acontecer. Exatamente, e aproveita aqui os conselhos que recebemos aqui da advogada da Fernanda e faça as coisas, se calhar, da maneira certa, com tempo, com cabeça, para também tudo ser mais tranquilo para si. Se já não fez, também teve aqui uma sugestão e não se esqueça, partilhe este vídeo, vai estar disponível no YouTube, partilhe com quem precisa, porque se calhar pode também estar a fazer a diferença na vida de alguém e ser assim o herói e heroína só de uma pessoa já vale a pena. Então não vale a Já vale a pena. É um prazer estar aqui. É assim o Conversa de Mulheres, ajudar a todos, a chegar a todos. Qual é que acham que é o meu melhor lado? Não sabemos. Eu não perco, Perguntar a próximo. Fernanda. Tchau. Portem-se bem.